E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7, 59. Estevão foi o primeiro a morrer como um mártir pela causa de Cristo. E ele parece assemelhar-se ao Salvador mais do que qualquer um que o seguiu posteriormente. Seu próprio rosto pareceu como o rosto de um anjo. Sua sabedoria irresistível em disputar com os judeus era muito semelhante à de Cristo. Sua oração por seus inimigos em seu último suspiro, quase com as mesmas palavras usadas pelo Salvador, e a recomendação de sua alma às mãos do Senhor Jesus foi feita no mesmo espírito de confiança como aquela em que Cristo disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, em Lucas 23, 46. Não pode haver dúvidas de que foi o olhar para Jesus que o tornou assim, semelhante a Cristo. E a última visão que ele teve de Cristo parece especialmente tê-lo dado a compostura celestial na morte, o que está muito acima do natural. Duas coisas devem ser notadas. Uma, aquela era uma visão de Cristo à mão direita de Deus. E duas, aquela era uma visão de Cristo em pé. Cristo estando à mão direita de Deus é mencionado 16 vezes na Bíblia. 13 vezes ele é descrito como sentado ali, 2 vezes como estando ali, mas somente aqui ele é mencionado como estando de pé. Isso parece ter produzido uma profunda e vívida impressão no espírito de Estevão, pois ele clama: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Então, com uma doce certeza de que as mãos de Cristo foram estendidas para recebê-lo, ele bradou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, uma vez que Cristo está à mão direita de Deus, e visto que ele ergue-se para receber o crente moribundo, os crentes devem entregar o seu espírito ao Senhor Jesus. Se Cristo está à destra de Deus, os pecados dos crentes devem estar perdoados, de forma que ele pode tranquilamente dizer: Senhor, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Se o túmulo estivesse fechado sobre a cabeça de Cristo para sempre, se a pedra permanecesse na boca do sepulcro até hoje, então poderíamos muito bem estar em dúvida se ele havia sofrido o suficiente no lugar dos pecadores eleitos. E se Cristo não ressuscitou, é vã a sua fé e ainda permaneceis nos vossos pecados, diz Paulo em 1 Coríntios 15, 17. Mas é verdade que Cristo está à destra de Deus? Então a pedra foi revolvida do sepulcro. Deus o deixou sair livre da maldição que foi colocada sobre ele. A justiça de Deus está bastante satisfeita. Se vocês vissem um criminoso colocado na prisão e as portas da prisão se fecharem atrás dele, e se vocês nunca o vissem sair de novo, então vocês poderiam muito bem acreditar que ele ainda permanecia na prisão e ainda suportando a justa sentença da lei. Mas se vocês vissem as portas da prisão se abrirem e o prisioneiro sair livre, se vocês o vissem andando em liberdade nas ruas, então vocês saberiam imediatamente que ele havia satisfeito a justiça do seu país, que ele havia sofrido tudo o que era necessário sofrer, que ele pagou até o último centavo. Assim foi com o Senhor Jesus. Ele foi considerado um criminoso. Os crimes dos pecadores culpados contra Deus foram todos deixados à sua porta. E ele foi condenado por causa dos eleitos. Ele foi conduzido até a morte de cruz e a sombria prisão da sua sepultura rochosa. A pedra foi rolada para a boca da sepultura. Se vocês nunca o vissem sair, então poderiam muito bem crer que ele ainda estaria suportando a justa sentença da lei. Mas olhem, já ressuscitou, não está aqui. Ressuscitou verdadeiramente o Senhor. Deus, que era o seu juiz, o ressuscitou dentre os mortos e o assentou à sua direita nos lugares celestiais. De modo que vocês podem ter certeza que ele satisfez a justiça de Deus. Ele sofreu tudo o que era necessário que ele sofresse. Ele pagou até o último centavo. Agora, há aqui qualquer um de vocês ouvindo-me que se unirá ao Senhor Jesus? É este o Salvador a quem você toma por seu fiador? Tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Porque se o fiador está livre, então vocês estão livres. Foi isso que ofereceu uma paz tão tranquila para Estevão ao morrer. Ele tinha a mesma natureza vil que vocês têm. Ele cometeu os mesmos pecados que vocês cometeram e cometem.
Ele teve a mesma condenação sobre ele que vocês têm. Mas quando ele viu Jesus Cristo, a quem ele havia tomado como seu fiador, estando livre, de pé, à mão direita de Deus, então ele sentiu que a condenação já havia sido suportada, que a ira de Deus foi completamente afastada da sua alma. E assim sendo interiormente persuadido do perdão, ele entregou o seu espírito nas mãos de Cristo. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ó irmãos, apeguem-se ao mesmo Senhor Jesus. Ele ainda é tão livre quanto era quando Estevão morreu. Ele sempre será livre. A morte não tem mais poder sobre ele, pois ele sofreu tudo. Tomem-no como seu fiador, apeguem-se a ele como seu salvador, e vocês podem hoje ter a mesma paz que Estevão tinha, e podem morrer com a mesma paz no peito, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Em segundo lugar, se Cristo está à destra de Deus, então o crente é aceito por Deus e pode tranquilamente dizer com Estevão: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O Filho de Deus veio a ser um fiador para os homens em dois aspectos. 1. Ao sofrer a ira que eles mereciam sofrer, e 2. Ao efetuar a obediência que os homens haviam deixado de prestar. Se Cristo ficou como fiador no sofrimento, então todo pecador moribundo que se apegou a ele deve estar liberto da maldição de Deus. Se ele ficou como fiador na obediência, então ele e todo pecador que se apegou a ele devem ser recompensados com um lugar na glória. Agora, se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, então teria sido manifesto que Deus não havia aceitado sua obediência como digna de vida eterna. Mas se Cristo ressuscitou, e não somente isso, mas se ele está à mão direita de Deus, o lugar de maior glória no céu, onde há delícias perpetuamente, então tenho certeza de que Deus está satisfeito com Cristo como um fiador para o homem. Se vocês vissem algum nobre do reino enviado pelo rei para um lugar longínquo e incumbido de uma perigosa missão, com a promessa de que, se ele a cumprisse, seria promovido a sentar-se no lugar mais próximo do trono, se vocês nunca vissem o retorno daquele nobre para reivindicar a sua recompensa, então diriam imediatamente que ele falhara em seu empreendimento. Mas se vocês o vissem voltar, em meio aos aplausos da multidão reunida, e se vocês o vissem recebido no palácio do rei e sentado à direita da majestade, então diriam imediatamente que ele havia conseguido o que ele se propôs a fazer, e que o rei, no trono, estava bem satisfeito com ele. Exatamente assim, queridos irmãos, se vocês tivessem estado no céu, naquele maravilhosíssimo dia que sempre existiu, o qual o domingo cristão é um monumento duradouro, quando Cristo subiu ao Pai e nosso Pai, vocês teriam visto o sorriso de inefável complacência com que Deus Pai recebeu de volta em glória o fiador dos homens que ele tinha dado a ele, dizendo: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei, no Salmos 2, verso 7. E novamente, assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, no Salmo 110, 1. Tendo visto tudo isso, então vocês conheceriam quão excelente é a obediência de Cristo aos olhos do Pai. Mas toda essa obediência foi realizada não por si mesmo, mas como um fiador pelos homens que o Pai deu a ele na eternidade. Ele orou em João 17: Não oro pelo mundo, oro por aqueles que me destes, porque eram teus e tu me destes. Ele mesmo foi aceito antes que ele deixasse o céu. Ele era infinitamente próximo e querido do Pai e não precisava se tornar homem para obedecer por si mesmo. Tudo o que Jesus Cristo fez ou sofreu foi como um fiador em lugar dos pecadores. Vocês o tomarão por seu fiador? Vocês se apegarão ao Senhor Jesus porque vocês não têm nada de si mesmos para vos recomendar a Deus e só merecem sua ira infinita? Então olhem para cima com olhos da fé e vejam-no à mão direita de Deus. Se apeguem a Ele e vocês serão completamente aceitos por Deus como Cristo é. Vocês serão tão próximos de Deus quanto é o vosso fiador. Ah, foi isso que deu ao moribundo Estevão tal mansa tranquilidade. Ele tinha a mesma natureza vil que vocês têm. Ele tinha tão pouca obediência a Deus quanto vocês. Ele era um pecador desprovido como vocês são.
mas ele tomou o Senhor Jesus por seu fiador, o homem em seu lugar, de modo que, quando viu a mão direita de Deus, ele sentiu que Cristo foi aceito e que ele também fora aceito no amado. E assim sendo, interiormente persuadido que em Cristo ele possuía um caminho seguro para o Pai, ele clamou com um suspiro moribundo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ó, tremam pecadores desamparados, se apeguem ao Senhor Jesus. Ele é tão oferecido a vocês como ele foi a Estevão. Tomem-no como seu fiador, apeguem-se a ele como seu salvador, e vocês podem, hoje, agora, ter o mesmo senso de aceitação que Estevão teve, e vocês podem morrer com o mesmo doce clamor confiante: Senhor Jesus, recebe o meu espírito.